Muito bem, Cris, vou passar a palavra para você, mas antes, Edu, dá para colocar o resultado parcial da nossa enquete? Porque o que eu vou perguntar para a Cris é justamente sobre isso. Nós estamos querendo saber de vocês se vocês acham que esses apoios serão decisivos para a vitória de um candidato no segundo turno. Todos esses apoios que vocês estão vendo no noticiário e aqui na Jovem Pan News, tanto de Ciro Gomes quanto Rodrigo Garcia, já falamos também aqui na programação de Sérgio Moro, decidem a vitória no segundo turno ou não? 82,38% acredita que sim e 17,43% acredita que não. Mais de 200 participantes. Corre lá no site da PAN, dá a sua opinião. Cris, eu repasso essa pergunta para você, porque eu acho que todos que estão nos assistindo estão se fazendo essa pergunta, né? Muda o quê? Eu acho que é importante, sim, Paulo. Boa tarde para você, colegas de bancada, nossa audiência. É importante especialmente para aquele eleitor que eventualmente não tenha participado do primeiro turno ou que tenha participado e votado assim sem muita convicção, ou estou dizendo para presidente, né? Ou votado em branco, até meio desiludido ali e tal, e agora começa a ver os políticos que ele elegeu para Senado, para Câmara Federal, para governo estadual, né, nos estados que já tiveram definição de primeiro turno, começa a ver esses políticos nos quais ele votou por convicção, por alinhamento de valores, né, aqueles eleitores mais conscientes, especialmente, começa a ver eles escolhendo um lado. A tendência é pelo menos pensar e começar a pesquisar melhor sobre quem é esse candidato que está sendo apoiado pelo que ele, eleitor, já elegeu. Eu queria só fazer uma retificação em relação ao que o Jorge Serrão falou do Ratinho Júnior. Já declarou apoio, sim, viu, Serrão? Ontem mesmo, numa entrevista à Gazeta do Povo, o governador eleito do Paraná, com quase 70% dos votos, reeleito, né, disse exatamente o seguinte: vou me dedicar como cabo eleitoral do presidente, vou convidar os prefeitos que tenham esse alinhamento e que entendem que é importante a eleição do presidente Bolsonaro para o Paraná e para o Brasil. Eu tenho buscado falar com alguns governadores que se elegeram no primeiro turno para ver aqueles que estão dispostos para a gente fazer um manifesto de apoio ao presidente. Acredito que a votação do presidente Bolsonaro surpreendeu a todos porque as pesquisas davam outro prognóstico. Detalhe: Ratinho Júnior venceu em primeiro turno em 95% dos quase 400 municípios paranaenses. São 399 municípios no Paraná. Então, é mais uma força, sim. Existem vários outros governadores que estão aí meio em cima do muro ainda, mas talvez já tenham dado entrevistas locais, como foi o caso de Ratinho Júnior, sem que isso repercutisse nacionalmente. Eu acho que a gente vai ouvir falar nos próximos dias aí de muitos apoios ao presidente Bolsonaro. Eu, por exemplo, vi, não citando governadores, mas senadores, até que alguns que estão no meio do mandato e não estavam concorrendo à reeleição, deputados federais, muitos declarando apoio nos últimos dias. O ex-candidato Pablo Marçal, com um discurso bem mais duro, bem mais rigoroso, agora bem mais alinhado com as pautas de costumes, alertando sua grande audiência, seus milhões de seguidores, para o perigo que é eleger alguém que é a favor de aborto, que é a favor de descriminalização de drogas, que é contra as liberdades, que fala abertamente, sem nenhum pudor, em censurar a imprensa, em censurar as mídias sociais, em querer calar todos que se opõem, alguém que fala abertamente que não vai respeitar teto de gastos, que vai continuar se aliando a ditaduras, passando a mão na cabeça de ditadores que matam sua população de fome ou através de assassinatos mesmo, cometidos em prisões ilegais. Tudo isso que a gente vê acontecendo na Nicarágua, na Venezuela, agora em outros países aqui da América do Sul, infelizmente, o ataque às religiões, o desrespeito com os cristãos, tudo isso está sendo alertado por esses candidatos ou já eleitos que são mais alinhados com a pauta de costumes. Vou citar mais um nome aqui de um vídeo que eu vi hoje, mas já é de ontem, a gravação, é o senador Eduardo Girão, que sempre se considerou independente, fez muitas críticas ao presidente Bolsonaro ou a partes do seu governo, alguns ministros em determinados momentos, e já declarou: não podemos nos alinhar com quem corrompeu o país, corrompeu o Estado, praticou crimes, foi condenado em 3 instâncias, descondenado por causa de um judiciário aparelhado. Perfeito. E citando toda essa pauta de costumes também.